que procrastinamos. Então, aquilo é o nosso cérebro emocional, entre aspas, devia ter colocado entre aspas, que busca prazer imediato e evita o desconforto. Então, justamente, é muito mais fácil a gente fazer algo que é prazeroso e evitar aquilo que é desconfortável. Então, por exemplo, se eu tenho que escolher entre escrever um resumo para a faculdade de uma matéria que eu gosto bastante e estudar alemão, para a gente ficar no exemplo de sempre, é provável que eu escolha fazer o resumo porque é uma coisa que eu gosto mais de fazer, isso vai me trazer um prazer mais imediato. Já estudar alemão traz desconforto, então é comum eu procrastinar esse tipo de coisa porque eu vou querer fazer o que é mais fácil, o que é mais gostoso, o que é mais rápido também, né? Outra coisa que é muito... Vocês vão ver que procrastinação tem muito a ver com hábitos, tanto que eu vou falar bastante de hábitos aqui hoje. Mas o fato é que a gente também valoriza muito mais as recompensas imediatas do que as recompensas futuras. Tanto que existem muitos testes aí na área de psicologia, né, que fazem assim, você prefere comer um biscoito agora ou 5 biscoitos daqui a 1 hora? Comer um biscoito agora acaba ganhando. E tem vários exemplos desse tipo, assim, que a gente prioriza muito mais esse prazer imediato do que um prazer futuro. E isso é uma questão, realmente, né? Por isso que é tão difícil a gente implementar um hábito, porque quando a gente não vê o resultado imediato do hábito, a gente fica, poxa, eu estou me esforçando, eu não estou vendo o resultado, e o resultado só vem com o tempo. Daí é difícil confiar que vai dar certo. A gente pensa assim, se der errado justamente para mim, aí eu vou perder esse tempão todo indo na academia ou deixando de comer alguma coisa que eu gosto, só para alcançar lá no futuro um determinado estado, né? Por isso que uma das coisas mais legais dos hábitos, quando você for implementá-los, tentar implementar um hábito, é você tentar curtir o processo ao máximo, tentar tornar o processo cativante para você. Outra razão que leva para a procrastinação é o medo do fracasso, que foi um pouquinho do que a Suzy falou, e achei engraçado que ela falou o contrário, que é o medo de dar certo, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou adiar fazer uma viagem que se eu for os meus pais vão brigar comigo, ao mesmo tempo que se eu for e meus pais brigarem comigo, eu vou estar conquistando independência, porque daí eles não vão brigar mais, se eu conseguir, eu vou sempre agora que eu quiser. Então, existe esse tipo de procrastinação. Esse exemplo é bem real, na verdade, é de uma amiga minha, que ela tem um pouco isso, assim. Mas também tem o medo do fracasso, ou seja, evitar fazer uma tarefa que talvez a gente não saiba muito bem como fazer, tipo, eu não vou escrever minha tese porque no fundo eu acho que tá uma porcaria, né? A síndrome do impostor. Eu acho que tá uma porcaria, então não quero escrever porque eu não quero que essa conclusão seja encontrada por outras pessoas também. E isso afeta diretamente a nossa autoestima. E aí, por fim, mas não menos importante, né? Na verdade, a base de tudo aqui é o esgotamento mental. Às vezes a gente deixa coisas para depois porque a gente não tem cabeça, corpo, energia, nada para fazer aquela ação acontecer. Então, assim, você chega do trabalho exausto, né, tem que fazer coisas em casa. Eu recebo muitas mensagens assim, especialmente mulheres, né, que chegam em casa e falam, Thaís, eu quero voltar a estudar, só que só de pensar em chegar em casa, fazer janta para todo mundo, cuidar da casa, dar banho nas crianças, não sei o quê, e ainda estudar, eu chego, me jogo no sofá e acabo fazendo o que for mais fácil ali naquele momento. Esse é claro que isso é um esgotamento e é um problema estrutural que não é a organização que vai resolver. Mas o fato é que, justamente por ser um problema estrutural, a gente tem que se organizar de diferentes maneiras para que a gente consiga sair desse modo de sobrevida. Porque enquanto essa estrutura não mudar, vai ser desse jeito. E aí o problema é a gente adiar a nossa vida por conta desse esgotamento. Então, a gente busca algumas coisas que podem nos ajudar a ter uma vida mais legal no dia a dia, mesmo com essas condições que são extenuantes, eu sei disso,
Mas a gente precisa fazer algo, porque senão a gente vai só afundando e vai esgotando cada vez mais e acaba não fazendo as coisas que a gente quer ou precisa. Papo reto, gente. Tá bom? E claro que eu não estou falando aqui, se você está no meio de uma depressão, por exemplo, a sua prioridade tem que ser ficar bem, tratar a sua depressão, não é isso. Estou querendo dizer que se você deixa de fazer coisas que são importantes para você, porque todos os dias você sente esse esgotamento, pergunte-se há quanto tempo você se sente assim. Porque se você falar, faz 5 anos que eu me sinto assim, então os próximos 5 anos tendem a ser do mesmo jeito. Você tem que pensar em alguma coisa, já que, né, é um problema estrutural, você tem que pensar no seu nível individual o que você pode fazer para que você se sinta melhor. Eu sei que isso é muito injusto, você ter que encontrar uma solução, mas se não for assim, como que você vai mudar? Tá certo? E eu sei que não é fácil, porque é aquilo, a gente evita o desconforto.